Bom dia. É um prazer estar aqui no Real Gabinete, essa instituição assim tão importante aqui para a cidade do Rio de Janeiro, uma referência para todos nós. O convite que eu recebi dos curadores muito me honrou, apesar dessa discrepância aí, né? Ela é de brasileira, mas somos todos língua portuguesa. E eu, enfim, nessas atividades que eu desenvolvo no campo da cultura, destaco que o segundo evento que eu fiz no CCBB, que abriu com a dona Cleonice Berardinelli, foi sobre Fernando Pessoa, e que eu também sou co-roteirista de um documentário sobre Fernando Pessoa. Então, pelo menos isso, assim, com crédito mais materializado em eventos, todo o nosso amor pela literatura, especialmente pela literatura em nossa língua. E como de literatura brasileira, que vem acompanhando há algum tempo o cenário da produção literária no Brasil, dos, digamos, jovens autores, das novas gerações, eu fico particularmente honrada de estar ao lado desses dois aqui, cuja literatura eu acompanho há muitos anos, e uma literatura, para quem não conhece, eu incentivo, né, a que comecem a partir de hoje, porque são muito bons, e farei então uma breve apresentação de cada um deles, e em seguida, Ladies First, né, a Andrea fala, depois o Julián, e ao final eu coloco algumas questões para provocar um pouquinho mais, aquecer um pouco mais a nossa manhã. Bom, a Andrea, contista, romancista, cronista, também com uma produção significativa na área juvenil e infantil, é autora do magnífico Os Malaquias, que ganhou o prêmio Saramago e foi publicado em vários países da Europa e também na Argentina. Seu último romance, As Miniaturas, também já está com publicações fora. É autora também da trilogia de contos Minto Quando Posso, ela que diz, Nego Tudo e Engano Seu, e ganhou o Prêmio de Literatura para Todos do Ministério da Educação com a novela Sofia. Bom, aqui à minha direita, apenas espacialmente, o Julián Fuchs, escritor, crítico literário. Faltou dizer que ela é formada, né, Andrea, em filosofia pela USP, e o Julián tem mestrado em letras e doutorado em teoria literária e literatura comparada também pela USP. Há 10 anos atrás, em 2012, ele foi eleito pela revista Granta como um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros, o que se confirmou poucos anos depois com o livro A Resistência, que ganhou o prêmio Zé Saramago, o prêmio Jabuti, foi segundo colocado no Oceanos, e tem várias outras publicações. Hoje, inclusive, ele estará lançando aqui no Rio de Janeiro, à noite, o seu mais recente romance. Ambos no mesmo lugar, né? Depois vocês podem fazer uma publicidade. Dentre outros livros do Julián, lembremos do Futuro, A Ocupação, Procura do Romance, Histórias da Literatura e Cegueira, e Fragmentos de Alberto Ulisses, Carolina e Eu, todos eles com prêmios ou indicação, finalistas de prêmios. Tá? Então, agora nosso momento de falar no grande personagem desse encontro, que é o Zé Saramago. Então, com a palavra, Andrea Del Fuego.
Bom dia a todos os presentes aqui e também a quem vai assistir em algum momento essa fala. Quero agradecer a Gilda, agradecer a Carlos Reis, agradecer a Clarice, meu companheiro de mesa, Julian. Esse é o ano de comemoração do centenário, do centenário de nascimento de José Saramago. Eu e Julian, a gente vem falando sobre a obra dele em vários eventos, acho que desde o final do ano passado. Carlos Reis colocou aqui na apresentação a ideia de Saramago como uma pedra, uma pedra no caminho, enfim, algo no caminho, né? Eu queria dividir minha experiência de leitura com Saramago, que isso independe de ter ganhado prêmios a Saramago, independe inclusive de eu ser escritora, mas eu sou uma leitora de Saramago. E o primeiro livro que li de Saramago foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. E todos os outros que vieram depois, eles me deram a amplidão desse autor, mas foi esse primeiro romance que me impactou profundamente como leitora. É um livro que revisito muitas vezes. A Companhia das Letras vai lançar uma edição comemorativa dessa obra. Eu tive o prazer de fazer um prefácio e reler mais uma vez recentemente. E vejo nesse romance tantas coisas. E aí, como escritora também, porque, claro, como escritora, minha leitura ela é enviesada. Eu gosto de olhar como se faz aquele bordado, olhar atrás do tecido. E uma das coisas que me impressiona, especialmente no narrador do Evangelho segundo Jesus Cristo, que se diz então, que seria então um evangelista, mas o evangelista o mais próximo que Jesus teria tido, porque é um evangelista que presencia o nascimento de Jesus ali as dores de parto de Maria, e é um narrador que diz: por que escrever uma história arquiconhecida? E essa pergunta acho que tem a ver com a existência de escritores como Saramago, que é a ideia de que já narramos tanto, e por que narrar sempre? Será que a gente narra porque já se narrou tanto? Esse desejo, essa necessidade, essa herança pela narrativa. E quando esse narrador coloca a pergunta de por que escrever, falar sobre um personagem arquiconhecido como esse, a resposta eu acho que se dá pelo romance, em colocar ali esse evangelista como evangelista do humanismo, na medida em que a ideia desse Jesus antes de se tornar Cristo, né? Essa ideia de escrever sobre a humanidade, de perscrutar a humanidade. Essa ideia, por exemplo, de José no livro assumir uma culpa porque Herodes, ao mandar matar as crianças, porque teria nascido alguém que o tomaria do seu lugar, José não avisa as pessoas do seu povoado e ele carrega a culpa de não ter salvado as outras crianças, ter salvado apenas o seu próprio filho. E Jesus herda essa culpa, herda também um pesadelo que José teria desde então. E aí isso é um outro lugar para mim tão interessante nessa leitura, porque essa ideia de já nascermos situado numa narrativa já em andamento. E o que fazemos com isso? Jesus, pela trama, aparece muitas vezes, aí como leitora, que cada leitora faz do livro o que bem deseja, entende, quer acreditar e pensar. Não me parece que ele sabe ali muito bem o que está fazendo, o que está acontecendo. Ele segue numa ideia de uma herança, de uma culpa, e que acho que também é uma pergunta, que acho que pode estar nos outros livros também, no fim das contas, que é: o que é a justiça? Por que os homens se abandonam? E
tudo isso também, enfim, acaba por estar também de um jeito, e a gente viveu alguma coisa parecida, né, em alguns termos, em ensaios sobre a cegueira, a ideia de um confinamento, de como nos comportamos quando a nossa autoproteção está ameaçada, por conta da pandemia, enfim, por conta não só dos vírus, mas por conta das ideias também. E acho que essa ideia, essa pergunta sobre a justiça, sobre o que estamos fazendo conosco, ela percorre a literatura, percorre a filosofia, percorre o direito, percorre a arte, percorre a estética, a psicologia, as ciências. E acho que a leitura de José Saramago, Carlos Reis estava dizendo, será que daqui 100 anos ele será lembrado? Teremos os 200 anos de comemoração do bicentenário de José Saramago? Eu acredito que sim, porque tem ali uma atualização dessa pergunta que já é tão antiga também, está lá desde Sócrates. E acho, falando em Sócrates, que Saramago também usa de uma pedagogia da ironia. E acho que ela é pedagógica, a ironia. Assim como Sócrates. Assim como a pergunta, tendo ideia mais ou menos da resposta, mas se importando também pelo caminho. E essa é uma outra ideia também que me passa o Evangelho segundo Jesus Cristo, de que não há salvação, há caminho. E ainda sobre a ideia do papel do escritor, que essa é uma coisa muito interessante também de como o Saramago defende o papel desse escritor. Acho que Ensaio sobre a Cegueira também tem uma passagem interessante sobre isso, que o escritor é o único no meio de toda daquela barbárie a conseguir manter o seu trabalho como escritor. Mesmo não enxergando, ele sente a textura do papel, da caneta ou do lápis, afundando no papel e sabendo exatamente o que está ali. O escritor é aquele que continua seu trabalho, mesmo quando todos não enxergam, mesmo quando todos estão adoecidos. E entendo que, para mim, a literatura, ela tem um lugar tão íntimo que é sempre espantoso quando eu publico. Tão íntimo não quer dizer que seja um texto autobiográfico, mas porque ele parte de uma vontade que não termina se ele não é publicado. A publicação não tem nada a ver com a escrita. É um compromisso com a palavra, com a linguagem, numa pergunta que me faço sempre, e Saramago, quando eu releio, essa pergunta me volta, que é o enigma da linguagem, a ambiguidade da linguagem. Porque as palavras estão no livro, são palavras depois de palavras, seguidas de palavras, frases seguidas de frases, parágrafos seguidos de parágrafos. No entanto, a leitura tem uma certa virtualidade, que é quase uma sensação de não enxergar mais aquelas letras que estão ali, quando a literatura pega fogo, digamos assim, quando ela se dá, que é um engate entre a sua vida mental e a vida mental de um autor, a proposta, né? Você pensa com a partitura daquele autor. E eu sempre me pergunto a cada livro, onde é que essa linguagem vai me levar? E nisso, eu tenho sempre a sensação de quando releio Saramago, quando leio algumas coisas, as crônicas ou as entrevistas, me parece que ele sabe o que a linguagem faz e para onde ela leva e o que ele queria fazer com ela. E eu acho isso, para mim, quase inalcançável no meu trabalho. Eu cedo totalmente as minhas forças
ao que a linguagem ali aparece e o que ela vai me sinalizando. Ainda voltando no Evangelho segundo Jesus Cristo, para não me alongar aqui e passar também para o Juliano, lá pelas tantas, quando há o sacrifício dos passarinhos, das rolinhas, no Templo de Salomão, o narrador diz que, bom, saem todos vivos aqui do templo, mas os passarinhos são mortos. Há um espírito voltairiano, irônico, dirá por que isso, né? E quando ele cita Voltaire, me lembra o poema sobre o terremoto de Lisboa, de Voltaire, a respeito, enfim, de por que alguns filósofos estariam defendendo Deus como algo bom, em absoluto, se ali pessoas que tiveram fé e as que não tiveram fé também foram dizimadas pela catástrofe. E é interessante que a partir dali, depois do terremoto, um ano depois, Kant escreve um texto sobre o terremoto, não mais numa descrição mística, metafísica, não interessa mais, mas do ponto natural e geológico, de por que aquele fenômeno acontece. E acho que, estou dizendo isso porque eu acho que eu vejo uma linha cruzando aí, um pouco com a ideia que eu tenho do Evangelho segundo Jesus Cristo, porque essa ideia plantada ali, depois no texto conhecido dele depois, o Aufklärung, o que é o esclarecimento, dizendo que o homem não está esclarecido, ele está em esclarecimento, e que ele precisa fazer o uso privado e público da razão, porque a autonomia não se dá no homem individualmente, mas se dá na história humana. E eu tenho a sensação, essa mesma sensação, na ideia, na minha recepção da leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo e de outras obras do Saramago também. Acho que passa ali uma filosofia e também fazer conhecer o mundo pela pedagogia da ironia saramaguiana. É isso, por hora. Bom dia a todos, todas. Queria, antes de tudo, agradecer pelo convite, a apresentação da Clarice, o convite da Gilda, do Carlos, todos os envolvidos nesse evento. É sempre uma satisfação grande ser convidado a falar sobre a obra de um outro autor, né? Acho que em tempos recentes os escritores têm sido convocados a falar sobre si mesmos vezes demais, e os pensamentos escapam um pouco daqueles nossos habituais, né? A gente acaba se acomodando numa lógica própria, e é muito desafiador sempre falar sobre outra obra, né? Ainda que a gente deva aqui, como já apontado antes, não perder de vista como ele, Saramago, nos provoca como autores, ainda assim é sempre um prazer esse afastamento, essa mudança de perspectiva para voltar a contemplar o próprio de outra maneira, né? O Saramago, pela grandiosidade dele, já um tanto longeva, né? É alguém ao qual eu cheguei, ou a minha geração chega, como leitor, né? Antes de se fazer escritor, já todos estávamos lendo Saramago e nos deixando tocar, nos deixando sentir a partir daquela obra, né? É uma obra dessas descobertas impressionantes e transformadoras de adolescência, ao menos para mim, né? E eu sempre acabo me referindo a isso porque eu acho um dado significativo, parece dos mais banais, mas que acho que fala um pouco sobre ele e sobre mim. Que acho que poucos autores, ou nenhum autor, me fez chorar e rir em livros diferentes como o Saramago fez, né? E eu digo chorar efetivamente, chorar de lágrimas, e rir efetivamente, rir às gargalhadas enquanto lia o texto. Isso fala um pouco do grau de imersão
que ele consegue construir nas suas obras, né? De quanto a gente se envolve ali, de quanto a gente adentra esse outro mundo e se deixa mergulhar em absoluto, né? Se deixa tomar completamente por aquela realidade. E também fala da multiplicidade de afetos, de sensibilidades que ele consegue suscitar, né? A gente não fica só num único matiz, num único olhar para a realidade, né? Ele se transforma, ele é metamórfico, sem nunca perder a coerência, né? Esse talvez seja um dos elementos do brilhantismo dele, né? É quase como se o mundo inteiro se refletisse ali naquelas obras, na sua multiplicidade, na sua diversidade, para além de um olhar próprio que deva ser afirmado livro após livro, né? Ele consegue afirmar muitas coisas numa obra vastíssima, escrita na prática em pouco tempo, né? É muito impressionante esse exemplo e o que nos chega como leitor. Eu comecei com um ensaio sobre a cegueira e acho que não há começo mais deslumbrante que esse, né? Aquela imersão que se dá aí desde a primeira linha, desde a primeira página, na construção de um argumento potente e aí sim já falo como escritor absolutamente invejável, né? Como um sujeito consegue definir de partida sobre o que vai narrar e o livro não vai escapar nem por um instante daquele específico argumento. É quase como se construísse dentro de uma lógica perfeita a partir de um momento fundante, né? Algo acontece. Esse algo que acontece tem o seu elemento irracional, só que por meio de uma sequência de acontecimentos absolutamente racionais, tudo vai se desenrolar e levar a caminhos completamente imprevistos, né? Então tem esse mecanismo impressionante do ensaio sobre a cegueira e que passa já ali, né? Eu falei dos diversos livros que suscitam as diversas impressões e afetos, mas no ensaio sobre a cegueira e vários outros, o que a gente vai ter é a variedade de reações e de sentimentos ao longo da leitura, né? O que vai se tornando a descrição de uma brutalidade, de uma violência, da crueldade humana, né? Da crueza também que se pode narrar no comportamento da humanidade nas circunstâncias mais adversas, né? Um pouco a Andrea falava sobre isso, né? Como aquele livro que começa pandêmico, né? A gente pode recorrer a ele para pensar os tempos recentes no mundo inteiro. Ele também aos poucos vai se tornando um livro sobre totalitarismos, né? Sobre o Holocausto e os vários holocaustos, né? De repente a gente vê aquele povo confinado num campo de concentração que vai se transformando lentamente num campo de extermínio, de extermínio de uns pelos outros e também dessas forças externas oficiais, e aquilo é assim, de uma atrocidade que a gente está lendo, que é quase que a gente se afasta de qualquer noção de beleza, né? Como ver beleza aqui, né? Não é possível a construção de uma beleza. E ele consegue dosar isso perfeitamente, porque a literatura dele é plena de beleza, é cheia de beleza, em diversos acontecimentos. E aos poucos no livro isso vai ganhando cada vez mais espaço. Eu sinto que ganha espaço pelas lágrimas, né? Tem um momento em que a personagem central, a protagonista, chora dentro do sanatório ali de todos, e chora não pela brutalidade porque ela está testemunhando, é a única que vê enquanto os outros estão cegos, mas ela chora porque consegue ouvir uma música, né? Então o lugar, quando o rádio está ali trazendo música, na única ocorrência de beleza, no lugar mais impossível, é ali que vem uma espécie de enternecimento, de comoção, que também nos toma por inteiro, me parece. E o livro vai saindo, e isso que também é outra das belezas do livro, né? Um livro de total brutalidade, como eu dizia, mas que ao mesmo tempo não abdica de um olhar esperançoso, né? de um olhar de redenção, né? Para o destino da humanidade. Então a gente vai saindo daquele sanatório nas circunstâncias ainda atrozes da vida daquelas pessoas e, de novo, sempre pelas lágrimas, pela água, a situação vai
vai se transformando, né? Ela chora de novo quando se perde, né? De novo por uma banalidade. Antes era porque acabaram as pilhas, né? Daquela música, acabaram as pilhas do rádio, ela percebe que vai perder a música. E agora porque se perde no meio da cidade. Então, no meio daquilo tudo, daquele grau de horror, o que faz ela chorar é estar perdida, né? E quando ela chora aparece um cão, né? Um cão das lágrimas, e seca com a língua as lágrimas dela. Tem outro momento belíssimo que o próprio Saramago dizia que era um dos favoritos dele na obra que ele escreveu. Depois, quando as mulheres se banham numa chuva caudalosa, né, que finalmente começa a lavar aquelas personagens, o absoluto enternecimento que essas cenas produzem, né, a recuperação de uma humanidade naquele contexto terrível, né. Eu acho que fala muito sobre o nosso tempo presente, já falava desde a década de 90, quando eu li, mas fala muito sobre tudo que a gente tem vivido, né? A atrocidade que pode tomar conta do ser humano, a violência extrema que domina discursos e ações e decisões oficiais, e quanto isso tudo pode se reverter por atos singelos de dor, de beleza, de dor. E em seguida, mudando completamente a chave, mas é outro momento marcante na minha relação com a obra do Saramago, foi a leitura da Viagem do Elefante, que é um livro menos comentado, né, menos visitado do autor, mas ali a gente encontra um tom completamente diferente, né, aquela ironia tão acentuada, a pedagogia da ironia talvez esteja mais ali do que no ensaio sobre a cegueira, e ali aquilo é cômico desde a primeira linha, sem se tornar escrachado, sem se tornar banal, né? É uma coisa completamente inteligente. Esse é o ponto central. Há uma inteligência que atravessa tudo, nos mais simples diálogos, nas passagens mais bestas de uma trama que afinal é simples, né? Sair, é preciso levar um elefante de um ponto da Europa, num tempo antigo, a outro ponto da Europa, porque esse elefante é um presente para um imperador. E isso que é, de novo, um argumento simples, conciso, elementar, se transforma numa sequência de anedotas e ocorrências das mais inesperadas e que vão revelando a dimensão do humano de novo. Também as pessoas que veem a passagem daquele elefante vão sentir uma multiplicidade de emoções, né? Vão se enternecer diante do elefante, vão rir do elefante, vão se aterrorizar com o elefante. Então, de alguma maneira, aquela obra é como se descrevesse o efeito da própria obra do Saramago, né? O elefante é o Saramago diante de nós. Isso eu estou pensando agora, perdão da comparação arriscada. Mas é isso, ali o que eu me vi nesse livro era rindo de um jeito que eu nunca imaginei. Esse é o momento que eu acho que a literatura se reaviva. Aí eu já não era tão leitor, era escritor já, ou era pior que isso, crítico literário, e olhava com certa acidez, como a gente às vezes olha para os livros, né? Armado demais, incapaz de buscar o que há de simples e terno ali, né? O que há de bom. E aí, de repente, aquilo me desmontou completamente, né? Me desarmou como crítico, me colocou diante da experiência literária, da experiência de fruição da leitura, e aí, mesmo sendo crítico, me fiz leitor. Por isso volta essa ideia, que ele nos coloca de novo, humildemente na condição de leitores dessa obra grandiosa, né? Mas, paralelamente, porque a pergunta aqui não é o efeito que tem em mim como leitor, e sim aquela outra provocação que o Carlos Reis colocou, se o Saramago, afinal de contas, pode se converter na pedra no caminho de um autor contemporâneo, e eu sinto que é quase o contrário disso, né? A pedra no caminho, para mim, foi desde sempre essa história infinita do romance, que também era referida ali nesse excesso narrativo, né? Essa narração
infinita da literatura, que nos coloca sempre a mesma pergunta: o que há mais para dizer, né? Temos algo mais para contar? É possível ainda escrever? E eu, boa parte da minha vida como crítico, como escritor, me vi confrontado com essa pergunta, pensando sempre sobre a impossibilidade de narrar, sobre a morte iminente do romance, tão prometida. E ao mesmo tempo, enquanto a gente vai pensando essas coisas, estudando essas coisas, escrevendo sobre essas coisas, você cruza com um sujeito como Saramago, que promove uma clara superação do impasse do romance. É claro que a superação do impasse não cancela o impasse, não encerra a questão, mas é sim um exemplo de superação. Ele consegue transformar o romance, gênero autoimplodido, né? Gênero corrosivo de dentro, em um gênero profundamente dinâmico, expressivo, né? Então ele traz esse reavivamento das formas literárias, particularmente da forma literária do romance. E me parece isso também um outro exemplo, que quando a gente mergulha demais nessas questões inescapáveis, o que escrever, cabe ainda escrever, é possível ainda dizer algo, de repente você tem uma obra que diz: sim, claro que sim, escreva. Então ele me oferecia algo dessa experiência, eu sinto. E o que me parece curioso é que a resposta que ele traz, a resposta fundamental que eu enxergo ali, embora sejam muitas respostas numa obra tão vasta, mas é de adesão simultânea ao realismo e de contrariedade em relação ao realismo, né? Então é muito realista a obra do Saramago. A gente consegue enxergar o mundo e ver ali aquilo se tornar uma representação da realidade, até mais expressiva do que a realidade em si. Não é a repetição da realidade, é a alteração, a distorção da realidade, de modo que ela se torne, salte aos olhos e se torne mais do que aquilo que a gente enxerga no mundo. A gente enxerga o mundo melhor através do Saramago, a gente entende as coisas, né? Só que ele faz isso em diversos momentos, contrariando o realismo, né? E isso também é algo perturbador, porque de quem vem talvez lendo muito mais literatura realista e pensando muito mais na literatura realista. Ele segue a lição kafkiana, né, que mais tarde se torna a lição do realismo mágico, de adotar um elemento fantástico e deixar que todos os demais se curvem diante daquele elemento, né? Então que esse dado transforme no decorrer da história, que a partir de então, não realisticamente, vai se fazer realista, né? Era o que eu citava no ensaio sobre a cegueira, né? Nesse enceguecer coletivo inexplicável, né? É um elemento fantástico dentro de uma obra realista. E mais tarde a gente vai ter as intermitências da morte, né? Então, a morte que desaparece em uma cidade se torna impossível, e a quantidade de repercussões que isso vai ter, consequências que isso vai ter, todas imensamente lógicas, todas muito razoáveis, né, diante daquele contexto. Ou de uma maneira um pouco diferente, mas ainda relacionável a isso, em Jangada de Pedra, né? Quando ele narra uma península se descolando do continente europeu e migrando pelo Oceano Atlântico, e a vida naquele lugar se mantém, né? Se altera, claro, por aquele acontecimento absolutamente incomum, mas ao mesmo tempo tudo o demais segue a lógica de comportamento das pessoas na nossa sociedade. Eu acho muito simbólico que seja também esse trânsito que a península faz, né? A Península Ibérica se descola do continente europeu e vai se aproximando daqui, do nosso continente. Eu acho que fala um pouco dessa possível correlação, arriscada também, com o realismo mágico do continente latino-americano, e também talvez responda um pouco desse desejo de acolhimento que a gente tem em relação à obra do Saramago por aqui, né? O
o Saramago é nosso, a gente não tem muita dificuldade em abraçar esse sujeito, não falta nenhum desejo de abraçar esse sujeito em sua humanidade, né? Eu acho que deixa eu ver o que mais me faltou dizer das minhas pequenas anotações. Uma das lições que essa obra traz nessa multiplicidade é o olhar para a possibilidade de uma literatura militante, né? Uma literatura que transforma, que se proponha a tocar o coração das coisas, né? Que se proponha a pensar e transformar a realidade em que se insere, né? Ele não é em nenhum aspecto um acomodado, um conformista, não tem um olhar fatalista para o mundo, né? O mundo que ele descreve, em sua atrocidade, é um mundo a ser mudado, né? A ser tocado. E o que a gente vê ali é uma literatura feita não só com algo de que a gente poderia chamar de militante, sem nenhum ranço do termo, de forma alguma, ou uma literatura política no seu sentido mais amplo, mas, sobretudo, o que a gente poderia pensar de uma literatura ética, né? É uma posição profundamente ética que ele tem em relação ao mundo, em relação às coisas e à escrita. Isso, para mim, se manifesta particularmente na leitura da Caverna, né? Um momento muito marcante, que ele tinha acabado de receber o Nobel. O livro que ele resolve escrever é um livro de intervenção, né? Ele olha para o mundo e vê outro elemento terrível, que vai além daquele horror que ele tinha descrito em obras anteriores, e que passa a descrever um horror novo, né? O horror do capitalismo no seu limite, né? O horror da desumanização que produz essa postura tão mercantilista, né? E de como as vidas vão sendo corroídas por aquele acontecimento que acaba com o antigo e que traz um novo ascético, né? Na chegada do grande centro comercial e acabando com a vida de um pequeno artesão, né? Pareceria quase um argumento retrógrado, mas não é, porque ele tenta pintar aquilo de humanidade, né? Da percepção daqueles sujeitos. Nada se faz caricato naquele contexto, né? É algo mais que ele tem a descrever e é algo da ordem das relações humanas em sua profundidade, né? Eu fico pensando, então, depois de um tempo de... nem sei quanto eu já falei, quanto me resta falar. Já pode, ele vai ter conversa. Vou encerrar, tá bom, desculpa. Não é assim, não. Não, é a última coisa que eu tenho para dizer. De um tempo em que ele se torna uma referência enorme de literatura política, de literatura de intervenção, de literatura incisiva sobre o presente, como eu dizia, essa noção se abre, e eu volto ao início da minha fala, aquela multiplicidade de sentimentos, emoções, afetos que aquela obra pode suscitar, e propõe algo de maior do que a literatura política, que é uma espécie de literatura total, né? Uma literatura que te ofereça a experiência plena e completa da humanidade e da própria relação com a escrita, né? Não só marcada pela postura ética e política, mas também atravessada por isso, e sobretudo marcada por esse sentimento maior do alcance, da variedade que podem ter as experiências humanas. É isso, acho que isso arremata. Bom, a gente ainda tem um tempinho aí para poder conversar com os nossos autores. Algumas das questões que eu gostaria de propor já foram em parte respondidas por eles. Eu vou apenas a pontos focais, perguntando para ambos. Vocês, de uma certa maneira, mapearam, né, vários livros, né, do Saramago que vocês comentaram aqui. Eu perguntaria
de uma forma muito pontual, qual teria sido ou o personagem ou o livro do Saramago que mais impactou a vocês, né, a cada um de vocês, nessa, entre aspas, usando a expressão da Andréa, leitura enviesada que o leitor, que é leitor e escritor faz. E, bom, eu vou fazer essa, depois eu faço a outra. Bom, Blimunda, de Memorial do Convento, é inesquecível. Assim, eu havia comentado o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu gosto daquele narrador, personagem, daquele evangelista. Um livro que se diz Evangelho segundo Jesus Cristo, mas que não é escrito por Jesus Cristo. E ele banca isso, eu acho maravilhoso. Ele conta de que o livro surgiu porque ele estava andando, né, numa rua da Espanha e de repente olha para uma banca de jornal e lê o Evangelho segundo Jesus Cristo. Volta para conferir, não tinha nada daquilo. E é interessante, o Julián estava falando da coisa do insólito na obra, né, como esse ponto que atrai os outros e tal, mas no processo criativo também permitia esse insólito, né? E aí, numa entrevista que ele deu ao Roda Viva, um ano depois, perguntaram para ele, né, como que você, enfim, com o seu materialismo histórico, como é que você começa uma história, assim, pensando a começar por esse personagem e depois ter uma visão para escrever, né? Ele diz, bom, eu sou míope, mas não sou cego. Adoro essa resposta, de que não poderia estar aberto a outras janelas. Está na realidade, mas está com outras janelas. Eu gosto muito, avançar, porque dá vontade de falar sobre as coisas que o Julián disse, mas sendo no ponto ainda, eu gosto muito de um personagem, de um dos contos do Objeto Quase, dos livros de contos dele, que eu acho que teve uma experimentação aí também de um insólito, que é aquele rei que quer ficar longe da morte e que manda construir, enfim, acontece a construção de um cemitério, só que o cemitério atrai a própria cidade para dentro dele. E são personagens muito eloquentes, sempre, a nos convencer do seu ponto, do seu pensamento. Pensando aqui ainda numa coisa que o Julián disse que tem a ver, enfim, com o processo de escrita também de personagens também, que é como não narrar sempre o mesmo, né? Como sair dessa narrativa infinita. E eu estava aqui me lembrando do professor Davi Arrigudi, que dizia que todo ponto de vista é uma técnica. E acho que isso talvez garanta certa singularidade de cada escritor, por ter cada um ângulo, que seja a mudança de 0,5 grau de mudança. Isso já se transformaria numa técnica, que se transformaria num estilo, que se transformaria... Um estilo a gente até pensa, né? O estilo talvez a gente só reconheça quando ele é muito fulgurante, não necessariamente precisa ser assim. Mas dizer também aqui que eu acho que a singularidade do Saramago está encarnada nesses personagens, mas sobretudo numa condução, essa bastante singular, irrepetível. Bom, a primeira resposta que vem à cabeça com essa pergunta é o cuidador do elefante, da viagem do elefante, né? Eu gosto desse livro, como vocês veem, que tem justamente essa constituição de uma relação profunda e humana com o animal, né? Isso me parece algo de fenomenal construído pela literatura. Mas eu vou dar a resposta, porque essa resposta não tem muita graça, e pensar, me via provocado pela resposta da Andréa, e ver que o personagem fundamental da obra do Saramago é o próprio Saramago. É essa figura que aparece em vários escritos, não tão claramente nos romances, né? Os romances não são desse tipo, como tudo que a gente tem, ou muito do que a gente tem visto na literatura contemporânea, que não sucumbe a esse movimento recente
internalização da figura autoral nas obras, mas ainda assim ele se constrói como um personagem fortíssimo fora dela, né? Nos diários, que são também parte da obra, é claro, nos diários ali aparece uma figura muito cativante do Saramago, nas entrevistas, nos livros de entrevistas, nos lugares, tudo que a gente possa acompanhar dele, ele tem essa força enorme, né? Ele é um sujeito que nos captura. E sinto que tem alguma relação com isso que você estava dizendo, André, que é uma relação com a técnica, né? O aspecto fundamental da figura desse autor foi a constituição de um estilo próprio, baseado quase num detalhe, né? A constituição de uma nova sintaxe, que causa um primeiro estranhamento e que depois, quando a gente vai lendo mais e mais, causa muito conforto, né? É confortável aquela leitura. Em vários outros aspectos, a obra é muito desconfortável, mas na composição das frases, dos parágrafos, daquilo que provoca um estranhamento imediato, aquela forma de escrita é muito acolhedora. Eu sinto que tem algo de acolhedor na figura do próprio Saramago, por isso eu coloco ele como um personagem maior. Bom, eu vou fazer apenas mais uma pergunta, dado o andar da... Faço mais uma? Com base no que você acaba de dizer, né, o Saramago como próprio personagem, e juntando agora um pouco com a literatura de vocês, e com comentários também que a Andrea fez sobre o humanismo, o que é a justiça, né, questões que estão colocadas aí. Você também tocou na questão de ética, né, você tem um excelente livro de ensaios, né, sobre esse tema, e pensando na obra de ambos, né, nos dois livros a que eu me referi na abertura, A Resistência, em que você parte de uma história familiar, ficcionaliza, mas que tem ali a sua impressão digital, o seu suor, sua marca biográfica, e a Andrea também dá toda a saga da família que a inspira para fazer os Malaquias. E ambas as histórias, elas têm um rastro traumático, né, de perda, de abismo, de superação, né? A gente tem esse enfrentamento pela linguagem desse impasse. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, e aí falando da própria literatura de vocês e incorporando observações que vocês fizeram sobre o Saramago, seja nesse diálogo, né, com Candide, né, do Voltaire, que você citou aí, na ironia que sempre força você a estar perto e estar longe, essas estratégias, ou inserir o fantástico no meio do real, que é o que a gente vê lá no seu Malaquias, assim, né, nesse inesperado. Como é que vocês se veem enquanto, né, o Fuchs, né, e a Fuego se veem dentro dessa escrita, e se existe, qual seria esse impulso ético, né, junto com a estética, considerando o Brasil de hoje, especialmente o nosso leitor de hoje? Obrigada pela pergunta, Clarice. Eu havia comentado na primeira fala, né, de perceber um projeto de escrita de Saramago, de uma erudição na própria pesquisa, um compromisso com o mundo, né, assim, muito ligado até à própria linguagem está colada ao mundo, né, que me parece que surgiu levantado do chão, que começou a escrever de certa forma e de repente ele veio ali a forma como a avó dizia, e aquilo se coloca e ele permite, aquilo é o contato do mundo com o mundo mesmo, assim, a língua na terra da palavra, né. E no meu trabalho, eu não tenho exatamente assim, não é pensado exatamente um projeto ético, mas ele está lá. Tem um escritor que eu gosto muito, que é um grande amigo, que é o Marcelino Freire, que ele diz assim: eu não escrevo sobre a violência, eu escrevo sob a violência.
Então, eu não escrevo sobre o Brasil, eu escrevo sob o Brasil. E sobre minha família, sob minha família. Eu reconheço um canal subterrâneo, isso não é magia, né? São, enfim, acho que funcionamentos mesmo da própria imaginação. A ele eu sou fiel, a esse subterrâneo. E aí eu percebo depois as coisas que estão lá. Os Malaquias, por exemplo, que é escrito sobre a história da minha família, que começa, os meus bisavós moravam num arraial no sudoeste de Minas Gerais. Fui saber depois que é o lugar de maior incidência de raios no mundo. E eles foram vitimados por um raio. Esse casal, eles foram cozidos por dentro por um raio e deixaram órfãos, então, o meu avô e os meus tios-avós. Cada um teve um destino e a história dessa família foi tentar unir isso outra vez. Eu presenciei como criança essas tentativas e tentava saber do meu avô como foi exatamente isso, de encontrar os avós cozidos, fulminados por um raio. Eu nunca obtive a resposta, eu sempre obtinha ali uma sensibilidade dele tocante. Eu prometi que nunca mais faria isso e falei, bom, vou inventar então. Escreverei sob o raio. E o realismo mágico que aparece ali, eu não vejo que ele tenha surgido de uma outra forma, porque esse ponto de vista, pensando no Marilucci outra vez, me exigiu essa técnica. O ponto de vista era como falar dessas pessoas sem agredi-los. Vocês podem imaginar aí qual era o meu primeiro problema literário, que é: estou fazendo literatura ou estou conversando com os meus mortos? Isso é outra coisa. E o realismo mágico, ali, ele acabou dando conta de escrever aquela história, me deu ferramenta para escrever aquela história. E ela passa pelo surgimento, pela construção da represa de Furnas em Minas Gerais, na década de 20 do século passado, em que se compraram ali aquelas terras, todos daqueles vales ali, claro, não fazendo isso da melhor forma possível, né? E pessoas que se deixaram morrer dentro de suas casas para não sair de lá. No caso, meu avô, eles conseguiram sair e tal, e tiveram então como comprar uma casa numa cidade que estava se formando ali perto, chamada Carmo do Rio Claro. Mas essa é uma memória dos mais antigos da cidade, que eram as águas chegando, assim, como cavalos correndo, assim, e havia um som, e aquilo começou a acontecer à noite. Então, ali o realismo mágico foi o que me deu conta para escrever. O meu último romance, que é A Pediatra, é sobre uma pediatra que não gosta de criança. E aí o ponto de vista, eu já não tinha mais, não era mais a minha família observando minha escrita, no sentido de que eu escrevia com muito cuidado, e com a poética, e com, enfim, pensando em perguntas sobre a morte, sobre por que nos abandonamos, por que a natureza nos abandona, tudo isso, a orfandade. Na Pediatra era uma mulher que não havia nenhuma conexão com o sublime, nenhuma pergunta sobre a morte, não há, é uma coisa, abre a porta, fecha a porta, é a vida na coisa mais ordinária. E esse ponto de vista jogou totalmente fora qualquer metáfora, porque eu pensei, o que é que caracteriza o meu realismo mágico? Eu pensei, bom, são as metáforas, as figuras de linguagem. Então eu precisei jogar todas elas fora, porque elas davam noção de uma coisa aqui e de outra acolá. Essa ideia da metáfora que o Porriquer usa no livro Metáfora Viva, que é belíssima, da ideia da metáfora, ela é um desvio e um empréstimo. Ela empresta alguma coisa daqui e desvia para outra. E isso não tinha nada a ver com a personalidade de uma pediatra absolutamente pragmática e encapsulada em si mesma. Então, daí a linguagem, ela é absolutamente realista ali, muito abre porta, fecha a porta, liga o carro, desliga o carro. Então, o meu processo é sempre esse de uma eterna pesquisa da linguagem. Eu dou oficina há muitos anos de escrita literária, há mais de 10 anos, e eu vejo meu trabalho sempre assim, como numa oficina, no próprio trabalho. Vou dar uma resposta um pouco mais curta. Acho que essas inter-relações entre a obra do Saramago e a minha são mais distantes, no caso do André.
mas ao mesmo tempo tem um certo ideal que eu encontro ali executado na obra do Saramago, que eu desejaria levar à minha escrita também, que é um ideal de verdade, né? De sinceridade. Tolstói foi talvez um dos primeiros a dizer da importância da sinceridade como virtude literária, né? A sinceridade como a maior virtude literária possível de um escritor, entendida obviamente no sentido não literal, né? Não significa contar só coisas verdadeiras que aconteceram ou qualquer coisa do tipo. É sim uma busca de algo autêntico, de algo essencial pela escrita, que é o que acontece em Saramago ali e que é o que eu mais desejo que aconteça nas coisas que escrevo. E por isso acabo buscando de forma, às vezes, mais literal mesmo, né? A minha experiência imediata, as minhas relações, os meus afetos ao meu redor, esse cotidiano que transborda dentro da obra, transformado, obviamente, em romance, para que não seja uma conversa com os meus vivos, né? Mas então, talvez seja esse o princípio que eu desejaria levar da obra do Saramago para mim. Bom, antes de agradecer a ambos, eu queria fazer então uma publicidadezinha do lançamento de livros de ambos. Até posso falar do que houve? Não, melhor. Não, melhor não. Tá. Então vamos divulgar aqui. Você anuncia o horário? O lançamento vai ser na Livraria Janela, o lançamento da pediatra Andréia e do Lembremos do Futuro, que é um livro de crônicas meu, escritas nesses últimos tempos pandêmicos. E é isso, espero que, se quiserem ouvir de novo algo do que a gente tem para dizer, ou outra coisa, a gente promete não se repetir. A gente pode mudar. A gente pode mudar tudo, não vou repetir uma palavra. Vou trocar de roupa, a gente vai... Isso, exato. Não tudo, porque eu vou por um dia só. Tá bom. Será às 19 horas, todos convidados. O endereço da Livraria Janela? O endereço. Bom, tá no Google. Eu não sei o número. Lagoa, né? É pertinho da Jardim Botânico. É uma gracinha a livraria. Bom, gente, é sempre bom esse ambiente, é sempre bom estar assim, no meio literário, por assim dizer. É sempre bom estar nessa casa maravilhosa. Ótimo estar com vocês, né? A gente sempre só está com vocês no papel, né? No livro, presencialmente. Agradeço mais uma vez ao Carlos Agilda pelo belíssimo convite e eu vou passar a vez, tá bom? Muito obrigada. É realmente muito bom ouvir vozes jovens tratando de velhos conhecidos nossos. Então, agora cabe me apresentar o meu diletíssimo Carlos Reis. Bom, se eu fosse enumerar aqui, ainda que brevemente, o seu currículo, eu ocuparia todo o tempo da sessão, não é? Então, não posso fazer outra coisa senão apresentá-lo em leves tópicos, não é? Então, começo por dizer que este açoriano, professor catedrático da Universidade de Coimbra, aposentou-se no ano passado, depois de uma vastíssima produção, urbi et orbi, né, com inúmeras vindas ao Brasil. Eu acho que ele é o colega português mais brasileiro que eu conheço, e nos deixando títulos os mais diversos sobre história literária, sobre Eça de Queiroz, sobre o neorrealismo, sobre Saramago, né? E basta abordar o São Google, né, que é aquele santo milagroso que nós conhecemos, para ver que a lista, né, é absolutamente avassaladora, né? Portanto, nós temos aqui uma referência nos estudos da literatura portuguesa, da cultura portuguesa, dos estudos em língua portuguesa, né, sobre estudos da língua portuguesa. Então, Carlos é realmente um nome incontornável para quem se dedica, sobretudo, à cultura portuguesa. Bom, é doutor honoris causa em várias universidades, inclusive no Brasil, não é? Mas eu acho que o título que eu prefiro destacar
é que ele é sócio honorário do Real Gabinete. E, portanto, é um amigo, não é, que aqui nos visita há muitos anos. Inclusive, ele testemunhou os nossos primeiros passos, né, no Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras. Ele esteve no nosso primeiro colóquio e agora, quando comemoramos 20 anos, ele esteve aqui também. Portanto, Carlos é, sobretudo, um amigo, é uma pessoa da casa que hoje, então, nos vai falar sobre o mar. Não, desculpe, sobre o ano da morte de Ricardo Reis, ou romance como viagem. Carlos, agradecendo mais uma vez todo esse diálogo, a sua presença aqui, a sua participação. Muito obrigado, muito bom dia de novo. De todos estes atributos que a Gilda enumerou, com o risco certo de aumento exponencial da minha vaidade, que já não é pequena, aquilo que talvez mais me agrada é justamente o de ser um amigo desta casa e de me sentir aqui, com ressalva da pretensão, como se estivesse em casa, e mais ainda com uma amiga como a Gilda Santos, fazendo esta apresentação tão generosa. Indo àquilo que me traz aqui, eu devo dizer, antes de tudo, que tenho uma velha atração, um velho fascínio pela questão da viagem, talvez por ser açoriano, e quem é açoriano e quer partir está condenado à viagem. E essa atração, esse fascínio pela viagem compagina-se com a atração e com o fascínio pela narrativa, porque de certa forma são elementos da mesma família, ou pelo menos homologáveis. E é por isso que eu trago aqui uma reflexão sobre o ano da morte de Ricardo Reis, ou o romance como viagem, coisa que à primeira vista pode parecer até um pouco estranha, mas que o não é, sobretudo se soubermos, e voltarei a isto, a importância que este motivo, o motivo da viagem, antiquíssimo, tem na obra de José Saramago. E é justamente para sublinhar essa presença constante, ou pelo menos frequente, da viagem na obra de Saramago, que eu começo com um texto, não do ano da morte de Ricardo Reis, mas de Memorial do Convento, do final de Memorial do Convento. Lembram-se, aqueles que conhecem, e certamente são todos, romance, que no final do Memorial do Convento, Belimunda viaja por muito tempo, por muitos lugares, em busca de Baltasar. E sabemos também a situação trágica em que ela finalmente o encontra, na companhia também trágica de António José da Silva, coisa que permite, inclusivamente, historicamente, datar exatamente o último episódio do Memorial do Convento. E diz: milhares de léguas andou Belimunda, quase sempre descalça. A sola dos seus pés tornou-se espessa, fendida como uma cortiça. Portugal inteiro esteve debaixo destes passos. Algumas vezes atravessou a raia de Espanha, porque não via no chão qualquer risco a separar a terra de lá da terra de cá. Só ouvia falar outra língua e voltava para trás. Em 2 anos foi das praias e das arribas do oceano à fronteira. Depois recomeçou a procurar por outros lugares, por outros caminhos, e andando e buscando veio a descobrir como é pequeno este país onde nasceu. Já aqui estive, já aqui passei, e dava com rostos que eu conhecia. Não se lembra de mim? Chamavam-me Voadora. Ah, bem me lembro. Então achou o homem que procurava? O meu homem? Sim, esse não achei. Ai, pobrezinha. Ele não terá aparecido por aqui depois de eu ter passado? Não, não apareceu. Nem nunca ouvi falar dele por estes arredores. Então cá vou até um dia. Boa viagem, se o encontrar. À medida que se vai lendo muito um romance, nós vamos isolando aqueles passos que são os passos da nossa sintonia. E eu acho este passo final de Memorial do Convento absolutamente mágico. Também porque ele me introduz a viagem como
motivo no lugar estratégico, neste caso, que é o do final do romance, perto do desenlace de um trágico ponto de chegada e de um não menos trágico reencontro. Mas a viagem é aqui, como se deixa perceber, busca da felicidade. Boa viagem se o encontrar, no caso, se o reencontrar. A viagem só tem um final feliz se se dá então um reencontro. Esta teve um final infeliz. Parto daqui para aquilo que considero serem 3 premissas de leitura do romance como viagem. E como essas premissas se projetam no ano da morte de Ricardo Reis. Primeira premissa: a narrativa de viagem, como se sabe, é um género antiquíssimo, em que as deslocações, as experiências e as impressões de uma viagem geram um narrador que normalmente segue por lugares e por trajetos extensos, por lugares desconhecidos sobretudo. Em segundo lugar, a narrativa de viagem tem uma tradição antiquíssima e diversificada. Na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento, no Romantismo, etc., nos nossos dias, muito ligada a sentidos variados que às vezes se entrecruzam. Ela é regresso e é penitência, ela é descoberta e é aventura, ela é evasão e é conhecimento, ela é diálogo intercultural e é digressão lúdica, é um pouco de tudo isto, ou às vezes só uma destas coisas. E ela propicia conhecimento. Um conhecimento que não é apenas o conhecimento exterior ao viajante narrador. O conhecimento é também o autoconhecimento produzido pela experiência da viagem. Diz um dos estudiosos mais conhecidos deste tópico, Jean Rodot, o conhecimento pode ser o desafio da viagem, mas pode ser também o nascimento do novo homem que se pressente viver em si. Isto já para não falar na importância que tem a viagem na tradição cultural portuguesa, um país e um povo que, como se sabe, muito viajou e que por essa intensidade de viagens foi propício à constituição de um imaginário próprio, com diversos propósitos, seja nas narrativas canónicas e identitárias, os Lusíadas, a peregrinação, a história trágico-marítima, seja em relatos mais próximos de nós, também eles identitários, as viagens da minha terra, a viagem a Portugal de Saramago. Não é possível ler a cultura portuguesa sem se ler a presença nela da viagem. Segunda premissa: romance e viagem. O romance é, em muitos aspectos, a história de alguém que se procura a si mesmo, que faz esse percurso de autoconhecimento. Estou a parafrasear, evidentemente, a famosa teoria do romance de Lukács. E, no romance e na sua condição de narrativa vocacionada para a viagem, mesmo que ela não seja evidente, há motivos e há origens e há sentidos e há trajetos conhecidos, mas de que eu dou 3 exemplos. Aquela obra que eu considero, do ponto de vista do que é a história do romance, se assim se pode dizer, a origem e a gênese do romance moderno, o Quixote, evidentemente, 1605-1615, é um romance de viagem em boa parte. É a viagem ou as viagens do cavaleiro da triste figura, seguindo várias rotas, sob o signo de uma dialética de enganos e desenganos, de ideais persistentes de vida e de choques com a realidade, que o companheiro do protagonista e destas viagens vai pondo em evidência. A viagem é também, segundo, confronto civilizacional. O exemplo mais óbvio que me ocorre, há muitos outros, é Heart of Darkness, de Joseph Conrad, que é um relato de procura, de busca do desconhecido, de resgate e de confronto civilizacional, que permanece, embora noutro cenário, na magistral versão cinematográfica, um dos meus filmes de culto, Apocalipse Now,
de Francis Ford Coppola, 1979, que mantém a viagem, obviamente, como elemento estruturante. E a viagem tem, obviamente, também, enquanto motivo para relato, vastas reminiscências bíblicas. O relato que me parece mais significativo na minha leitura pessoal, no que são os grandes romances modernos, é As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, de 39, incluindo a versão cinematográfica de John Ford, logo a seguir, em 1940. A longa e sofrida deslocação dos migrantes pobres e deserdados na busca de uma Califórnia com contornos de terra prometida. As Vinhas da Ira de John Steinbeck derivaram depois muito para o chamado road movie, um filme que se passa na estrada, e deram lugar muitas vezes a rotas, a famosa rota da Estrada 66, há uma rota do Quixote, que se faz em Espanha, e ainda há pouco tempo encontrei na internet uma rota que segue o Grande Sertão Veredas. Tudo isto tem, evidentemente, uma coloração turística, mas estas rotas não seriam o que são se não estivessem ancoradas a uma narrativa em que a viagem é um motivo estruturante. E depois, terceira premissa, Saramago e o motivo da viagem. Os nossos colegas e amigos da PUC do Rio Grande do Sul organizaram há pouco um colóquio sobre Saramago, o inventor de bússolas, em que justamente exploravam este imaginário da viagem. José Saramago promoveu logo no princípio da sua obra mais conhecida, da sua produção mais conhecida, Viagem a Portugal, uma experiência de viagem. No caso, e nem sempre isto é lembrado, foi o agora na reedição recente de Viagem a Portugal, com recurso à imagem. É muito importante isto, e são lacunares as edições de Viagem a Portugal que suprimiram as imagens, porque algumas delas foram fotografias do próprio José Saramago. E também é sabido que a Viagem a Portugal tem um modelo, esse modelo é o das Viagens na Minha Terra, mas é evidente que a viagem saramaguiana do final do século XX toma uma outra conformação. Afinal, pergunta-se Saramago, que viajar é este? Viajar deveria ser outro conceito, estar mais e andar menos. Talvez até se devesse instituir a profissão de viajante, só para gente de muita vocação. Muito se engana que em julgar que seria trabalho de pequena responsabilidade, cada quilómetro não vale menos que um ano de vida. Eu hoje leio estas palavras e acho que o Saramago estava a fazer piada com a quantidade de viagens que eu tenho tido que fazer por causa dele neste ano do centenário. Bem, mas não só isto, não só na Viagem a Portugal. Há vários romances de Saramago, A Jangada de Pedra, A Viagem do Elefante, O Caim, de que ontem falou a Teresa Cristina Cerdeira, que são romances em que a viagem está expressa ou implicitamente representada. Passo agora ao ano da morte de Ricardo Reis, já para notar aquelas que são as suas molduras pré-narrativas, constituindo como que um convite à viagem, uma invitation au voyage, já aqui uma sugestão muito vaga e intertextual, no caso com Baudelaire, voltarei a isto, sendo que, aparentemente, nessas molduras pré-narrativas, título, epígrafes, contracapa, etc., parece que a questão da viagem não está muito implicada. O título do romance afirma a categoria do tempo, não a categoria do espaço. Ano de 1936 e um pouquinho de 35 ainda. Mas para além da data, o ano da morte de Ricardo Reis é história, é regresso, é reencontro a um espaço já conhecido. É, de alguma maneira, convite à viagem. A contracapa do romance, julgo que em todas as edições, reporta-se à origem e ao destino de Ricardo Reis, como é sabido. Nasceu em 1887, está presentemente no Brasil. É uma citação da famosa carta de Pessoa a Adolfo Casais Monteiro. Mas
A isto segue-se o próprio Saramago. Ricardo Reis regressou a Portugal depois da morte de Fernando Pessoa, mas não regressou como um turista acidental. Regressou para uma reescrita da história, em 2 aspectos pelo menos. Para uma reescrita da história literária, quem sou eu como heterónimo e como dialogo com o ortónimo, e regressou para uma reescrita parcelar, mas muito expressiva, de um momento da história de Portugal e da história da Europa, os anos 30 do século XX. Não por acaso, e conforme ontem foi aqui lembrado também pela Sara Grunhagen, o incipit e o explicit, a abertura e o fecho do ano da morte de Ricardo Reis, trazem consigo ressonâncias de viagem. A Sara mostrou ontem no Daquilo Escrito como o Saramago hesitou até encontrar a formulação que lhe interessava e que lhe interessava para este romance, sem esquecer a ressonância do canto terceiro, estância 20 dos Lusíadas, onde a terra se acaba e o mar começa, passa a ser aqui onde o mar acaba e a terra principia, repito, depois de várias tentativas, para no final ser aqui onde o mar se acabou e a terra espera. Passo disto agora à figuração de Ricardo Reis como viajante. Ricardo Reis aparece como viajante, evidentemente no momento da chegada, no arranque do relato, e logo aí fica claro o eixo semântico da viagem. E esse eixo semântico da viagem diz respeito à questão do nome. A questão do nome, como se sabe, é uma questão muito glosada e muito problematizada na ficção de José Saramago. Eu lembro aqui um passo do Cadernos de Lanzarote, quando ele explica por que razão não haverá nomes no ensaio, ninguém se chamará António ou Maria, Laura ou Francisco, Joaquim ou Joaquina. A questão do nome aparece noutros romances também, designadamente no Memorial do Convento, mas não só nele. Ora bem, esta questão do nome, tal como aqui ela é problematizada, faz com que esta personagem, pelo menos no primeiro capítulo, não tenha nome. Ou melhor, ele tem um nome-função, é o viajante. E aparece 12 vezes designado como viajante. Mais uma vez, uma última vez, no terceiro capítulo. Parece uma figura sem nome. Parece uma figura só com função. Parece uma personagem bem moldada por tendências conhecidas do romance contemporâneo e pós-moderno, onde a questão do nome ou da sua falta se associa muitas vezes a uma certa desestabilização do estatuto tradicional da personagem. Isso traduz-se, repito, ou numa ausência do nome, ou numa sua ambiguização, ou na proliferação de nomes que foneticamente são semelhantes e que confundem as personagens e não menos o leitor. Estou a pensar numa experiência concreta do novo romance francês, até que, segundo momento, a personagem ganha nome. Mas ganha nome porque se auto-identifica. Nome, Ricardo Reis, quando chega ao Hotel Bragança. Idade 48 anos, natural do Porto, estado civil solteiro, profissão médico, última residência Rio de Janeiro, Brasil, de onde procede, viajou pelo Highland Brigade, parece o princípio de uma confissão, o que introduz no relato a noção de autoconhecimento, ligada ao sentido da confissão. Parece o princípio, continua o romance, de uma autobiografia íntima, que é como quem diz, este é um veio de leitura do romance. Tudo o que é oculto se contém nesta linha manuscrita. Agora o problema é descobrir o resto. Fim de citação. Ora, este descobrir o resto traz consigo, no ano da morte de Ricardo Reis, e quando se trata de identificar a personagem, uma interpelação tácita ao leitor conhecedor de Pessoa, que é como quem diz, é preciso um curso de estudos pessoanos quase para ler este romance na sua complexidade. E para se perceber, obviamente, as afinidades pessoanas desta figura, a começar por aquilo que está na tal carta já mencionada, famosa, de Pessoa a Casais Monteiro. Lá se diz
e isto é alguma coisa que tem que se juntar à autoidentificação, nasceu em 1887, não me lembro do dia e mês, mas tem o algures no Porto, é médico e está presentemente no Brasil. Este presentemente era em 1935. O Saramago usou muito bem, entrou muito bem por esta porta entreaberta e puxou o Ricardo Reis do Brasil para Portugal. Mas ele é um viajante que é ao mesmo tempo figura regressada e que traz consigo um problema. O problema, repito o que já disse, e está no romance, é descobrir o resto. E é no descobrir o resto que está implicada a questão da viagem. Porque esta viagem, este problema que é descobrir o resto, este reencontro, é também um princípio de confronto. E trago aqui comigo os dois sentidos que é possível observarmos no termo confronto. Porque confronto é comparação. Eu vou confrontar-o agora com o que conheci antes. Mas confronto pode ser também conflito. Isto é, não me ponho só de fronte para outro ou para outrem ou para alguma coisa, posso daqui tentar perceber alguma conflitualidade. Ao viajante não parecia que as mudanças fossem tantas. Isto logo que chega. A avenida por onde seguiam coincidia no geral com a memória dela. Só as árvores estavam mais altas, nem admira, sempre tinham sido 16 anos a crescer e mesmo assim, se na opaca lembrança guardava frondos verdes, agora a nudez invernal dos ramos apocava a dimensão dos renques. Uma coisa dava para a outra. Começa aqui a construir-se a viagem no ano da morte de Ricardo Reis. E essa viagem é uma viagem em que eu posso identificar 4 trajetos. 2 físicos e 2 simbólicos. A viagem é uma viagem para Lisboa. Voltarei a isto. Um espaço pessoal, que eu conhecia, social, político, etc., da Lisboa de 1936. Segundo, a viagem é viagem a Fátima. Espaço político, espaço religioso, espaço social. Não me deterei aqui propriamente neste aspecto da viagem. Mas a viagem é também, terceiro, uma viagem simbólica de ressonâncias literárias, de narrativização do espaço. Quer dizer, este espaço é um espaço que pode ser transformado em narrativa, mas com a ajuda de memória literária de Eça de Queiroz, de Cesário Verde, de Bernardo Soares, de Álvaro de Campos. Em tempos, e aqui no Rio de Janeiro, falei na questão da narrativização da viagem nestas 3 figuras, Saramago, Cesário Verde, Bernardo Soares. Quarto espaço também simbólico, ou quarto trajeto, quarta digressão, que é mais uma alternância à viagem do que outra coisa, a relação com pessoa, evidentemente. O diálogo frequente que é estabelecido entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa. A dimensão de viagem do ano da morte de Ricardo Reis passa por pontos de referência urbanos e, neste aspecto, o ano da morte de Ricardo Reis é parente próximo da vasta literatura de cidade que está ilustrada em muitos estudos, alguns deles feitos aqui no Brasil. Cito apenas os nomes: Raymond Williams, o Renato Cordeiro Gomes, Rosa de Dieck, Richard Lehan, Sandra Pesavento e, obviamente, o Atlas do romance europeu por Franco Moretti em 1998 e certamente outros que não tenho agora aqui referenciados. Pois bem, esta literatura da cidade é uma literatura de moradas. O Hotel Bragança, muita gente, mas isto já está mais do que esclarecido, já confundiu o Hotel Bragança do Ricardo Reis com o Hotel Bragança do Eça, são diferentes. O Hotel Bragança do Ricardo Reis hoje é uma espécie de Hotel Charme e o Hotel Bragança do Eça é outra coisa completamente diferente. Santa Catarina, o Cemitério dos Prazeres, quer dizer, do ponto de vista do espaço, ele é relativamente limitado. Mas é um espaço que é mapeado pela memória, pela deambulação, pelo processo de narrativização e pelas estátuas. O próprio texto
diz de Ricardo Reis, seguiu o caminho das estátuas. Ou seja, a estátua do Chiado, eu vou citar o texto porque ele já aqui lança alguns problemas curiosos. Seguiu o caminho das estátuas, essa de Queiroz, o Chiado, D'Artagnan, o pobre Adamastor visto de costas. D'Artagnan é Camões e o Adamastor é o pobre visto de costas, o que abre caminho a uma revisão moderada da história, dos mitos, do cânone, das figuras com peso canónico no nosso imaginário cultural. Vou referir aqui 3 estátuas. Primeiro, a estátua do Essa no Largo do Barão de Quintela, que hoje pode lá ser vista não no original de mármore do Teixeira Lopes, mas numa réplica em bronze, pode ser vista por detrás de contentores de lixo e de carros de bombeiros que estão lá parados. Não é fácil, não é? Lisboa tem esta característica que é destruir o cenário à custa de coisas que são postas ponto na frente. E a estátua de Camões, a estátua do Essa é uma evidência disso mesmo. Essa, como se sabe, e por isso aquela estátua está ali, e por isso aquela estátua dialoga com o trajeto de Ricardo Reis, fez de Lisboa tema e espaço dos seus grandes romances. Eu acho muito engraçado quando os meus amigos pessoantes dizem que Fernando Pessoa é o escritor de Lisboa. Está errado. Fernando Pessoa é o escritor de Lisboa no Bernardo Soares e em algumas coisas do Álvaro de Campos. O escritor de Lisboa é essa. Ponto final, parágrafo. Pronto. Perdoem-me esta apologia que faz parte, está inscrita no meu ADN. Sobre a nudez forte da verdade, diz o romance, o manto diáfano da fantasia. É a epígrafe da relíquia que está lá escrita. Parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa. E agora começa o nosso Saramago a desconstruir tudo isto. Uma criança será capaz de perceber e ir ao exame, repetir sem se enganar. Mas essa mesma criança perceberia e repetiria com igual convicção um novo dito. Sobre a nudez forte da fantasia, o manto diáfano da verdade. E este dito, sim, dá muito mais que pensar e saborosamente imaginar. Sólida e nua a fantasia, diáfana apenas a verdade. Se as sentenças viradas do avesso passarem a ser leis, que mundo faremos com elas? Milagre é não endoidecerem os homens de cada vez que abrem a boca para falar. Cá está instalada a intertextualidade como motivo saramaquiano. Cá está uma apologia da fantasia como transcendência da verdade e sua alternativa. Cá está a verdade como entidade diáfana, ou seja, transparente, vaga. Cá está o convite para a reescrita da verdade e da história, como o fez o obscuro revisor Raimundo Silva na História do Cerco de Lisboa. E depois, segunda estátua, a de Camões, a estátua de Vítor Bastos de 1867, que tanta importância teve no imaginário português do final do século XIX. É a continuidade da viagem. É uma observação que vem a seguir à observação da viagem de Essa. Ainda agora contemplamos o Essa, estou a citar, e já podemos observar o Camões. A este não se lembraram de pôr-lhe versos no pedestal, e se um pusessem, qual poriam? Aqui com grave dor, com triste aceno. Quer dizer, a intertextualidade já não abandona este romance. Repito, e se um verso pusessem, qual poriam? Aqui com grave dor, com triste acento. Não é dos versos mais conhecidos de Camões, é da Ecloga Quinta, mas é também uma atestação da considerável cultura literária de José Saramago. Mas o que importa agora sublinhar é como esta centralidade atribuída a uma estátua e a uma figura é uma centralidade regida pelo princípio da subversão. Abre-se aqui, de resto, um aspecto muito interessante que eu nunca tive a oportunidade de estudar, mas é um desafio, que é o confronto que existe constantemente nesta viagem entre o olhar de Ricardo Reis e a sua visão do mundo e a subversão daquele mundo, sobretudo do mundo mais canónico, pela voz do narrador. E são dois veios que muitas vezes discordam entre si quase na mesma linha, mas isto já obrigaria a uma leitura microscópica que obviamente eu não faço aqui. Ricardo Reis atravessou o Bairro Alto, cá está ele em movimento.
descendo pela Rua do Norte, chegou ao Camões. Era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar. Ou seja, fuja-se de Camões, para citar outra vez um verso famoso francês, fuja-se de Camões, ele volta sempre. Era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar. A este bronze afidalgado e espadachim, espécie de D'Artagnan, voltarei a isto, premiado com uma coroa de louros por ter subtraído no último momento os diamantes da rainha às maquinações do cardeal. Já cá estão misturados os três mosqueteiros de Alexandre Dumas com Camões e com os Lusíadas, a quem, aliás, variando os tempos e as políticas, ainda acabará por servir, mas este aqui, se por estar morto não pode voltar a alistar-se, seria bom que soubesse que dele se servem, à vez ou em confusão, os principais, cardeais incluídos, assim lhes aproveite a conveniência. E, de facto, Camões é, no discurso político português, talvez o escritor mais pornograficamente citado por gente que de Camões nunca leu senão as 2 linhas que um assessor escreveu no discurso. É das coisas que mais me irritam no discurso político em Portugal, é esta prostituição da literatura em favor da oratória, normalmente estilisticamente de muito má qualidade, do discurso político. Seja como for, todos os caminhos portugueses vão dar a Camões. Página 208 da minha edição do Ano da Morte. De cada vez mudado, consoante os olhos que o veem. E assim é de facto, e José Saramago, como se sabe, é um escritor muito marcado pela presença de Camões em algumas das suas obras, e particularmente na peça de teatro que farei com este livro de 1980. Ainda há pouco o meu colega Cardoso Bernardes fez uma das conferências daquilo que no programa do centenário se dedica como genealogia literária saramaguiana, exatamente sobre a presença de Camões e a sua figuração nesta peça de teatro de 1980, ano do centenário da morte de 1980, do 4º centenário da morte de Camões. E a minha colega Teresa Cristina Cerdeira publicou também, isto para verem que eu fiz o trabalho de casa, na revista Metamorfoses, número 7, um artigo intitulado José Saramago e a errância camoniana, para bem marcar e para bem firmar esta presença já estudada de Camões na obra de Saramago. Mas ela aqui é uma presença, sobretudo, intertextual, que se cruza em termos de descanonização paródica com um outro romance, que evidentemente é, de certa forma, de um outro imaginário, de um outro departamento ou de um outro campeonato, com os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, 1844, o imaginário da capa e espada, mas também com coloração histórica, puxando desse romance e desse imaginário para Camões, a questão, ou a figura, ou a imagem do espadachim. Esta imagem do Camões como D'Artagnan, que está no Ano da Morte de Ricardo Reis, é muito curiosa, sobretudo quando nós observamos um pormenor técnico que eu acho magistral deste romance, que é quando exatamente o nosso Ricardo Reis aluga um consultório por algum tempo no Largo de Camões. Onde é que fica esse consultório? Atrás da estátua. E dali ele vê a estátua de costas. Não vê o Camões mais imponente. E é ao ver a estátua de costas, quem for lá pode observar, é aquele edifício que foi em tempos consulado do Brasil em Lisboa. Quem olha dali, o que vê sobretudo é a espada que o Camões tem na mão, na sua mão direita. E daí esta imagem do espadachim. Repito, eu não afirmo que a descanonização do Camões d'Artagnan seja da responsabilidade de Ricardo Reis e do seu olhar e da sua visão do mundo, mas está lá, provavelmente, como uma afirmação descanonizadora do narrador do romance. Mas isso, repito, é outra história. Terceira estátua, e vou avançar. Adamastor, no Alto de Santa Catarina, estátua de Júlio Vaz Novo, de 1927, e que era destas três a única que o Ricardo Reis não conhecia, que não estava lá ainda quando ele partiu para o Brasil. Também não estava a do Ribeiro Chiado, que está lá em frente à Brasileira, que é salvo erro de 1924,
mas essa tem uma função menos importante no romance, a meu ver. Pois bem, o Adamastor é o miradouro, é o olhar sobre o Tejo. É talvez o ponto de vista de onde Álvaro de Campos escreveu a Ode Marítima, ou muito próximo disso, embora ele fale no cais propriamente, mas é de facto um cenário Álvaro de Campos com vastas ressonâncias da Ode Marítima e, obviamente, também com vastas ressonâncias da epopeia. Pensar que deste rio partiram, esta é a primeira observação do Ricardo Reis quando ele chega. Pensar que deste rio partiram, que nau, que armada, que frota pode encontrar o caminho, o que traz ao texto do Ano da Morte, já não apenas os Lusíadas, mas a mensagem de Fernando Pessoa. E, portanto, vão-se multiplicando as referências, incluindo a referência ou uma referência paródica à epopeia e ao Adamastor. Se amanhã está agradável, sai de casa, um pouco soturna apesar dos cuidados e desvelos de Lídia, para ler os jornais à luz clara do dia, sentado ao sol sob o vulto protetor de Adamastor. Já se viu que o Luís de Camões exagerou muito. Este rosto carregado, a barba esquálida e os olhos encovados, a postura nem medida nem má, é a citação dos Lusíadas. É puro sofrimento amoroso que atormenta o estupendo gigante. Quer ele lá saber se passam ou não passam o cabo as portuguesas naus. Outro procedimento usual, estilisticamente em Saramago, misturar o plebeísmo com o discurso da epopeia. E assim se instala a dinâmica da viagem, que é uma dinâmica de deambulação. Quando se fala em deambulação de Ricardo Reis pela cidade, e repito, pela cidade narrativizada por este movimento, há um termo que poderia ocorrer, mas que eu considero aqui deslocado, que seria a noção de flânerie e deste movimento muito oitocentista, que era o movimento dos grandes espaços urbanos, particularmente Paris como grande metrópole, a Paris reconstruída pelo barão de Haussmann no tempo de Napoleão III, e que era uma espécie de epítome da civilização de fim de século, com todos os seus estados de espírito, incluindo o desta deambulação de alguém que vivia a cidade. E que vivia aquela cidade em regime de lazer, de exploração do coletivo, de confronto com a multidão, com um espaço técnico cada vez mais inovador, mas também cada vez mais totalitário, opressivo, aquilo que está, evidentemente, em boa parte, não só isto, como é óbvio, no famoso ensaio de Benjamin sobre Baudelaire, um poeta lírico na era do alto capitalismo, onde se mistura referência à boêmia e à flânerie, aos primórdios da modernidade, à alienação que a cidade provoca, a muitos tópicos que se encontram, por exemplo, embora sob uma outra formulação, nessa obra, às vezes pouco valorizada de Eça de Queiroz, mas que é magistral, chamada A Cidade e as Serras, ainda que inacabada. Ora, este tipo de mentalidade não se adequa, a meu ver, à deambulação de Ricardo Reis por Lisboa. Antes de mais porque Ricardo Reis circula num espaço provinciano, que é a Lisboa salazarista, cinzenta. Lisboa ainda hoje é uma cidade muito provinciana, é a cidade mais provinciana de Portugal, mas no tempo, na época, era o mais ainda, e o que está aqui em causa, sim, é uma deambulação em regime labiríntico, é outra coisa, e isso já está estudado por ensaístas que eu vou aqui mencionar. Mas para mapear devidamente, deixem-me fazer antes um insert, um pouco de publicidade ao centenário. Um dos projetos que nós temos do centenário, vai ser proposto ao município de Lisboa, é realmente fazer um mapeamento com demarcação dos lugares a partir de citações do ano da morte de Ricardo Reis, para que se possa, isso hoje já se faz, já há trajetos organizados, mas nós queremos mapear isso de uma forma mais precisa,
eu julgo que é um belo projeto que, como outros que são apresentados aos municípios, vai ficar na gaveta, porventura até ao segundo centenário do José Saramago, mas veremos se é assim. Seja como for, no primeiro trajeto, na primeira viagem, a circulação é esta. Estamos, portanto, no último dia de 1935, no capítulo 3º, sobe a Rua do Alecrim, passa no Largo do Barão de Quintela, onde aparece este texto que eu referi, chega à Praça Luís de Camões, sobe a Rua de São Roque, atual Rua da Misericórdia, detém-se em São Pedro de Alcântara, observa a cidade, segue para o Príncipe Real, daí desce a Rua do Século, atravessa para a Rua do Norte, chega de novo à Praça Luís de Camões, como sempre, e depois do almoço desce à Avenida da Liberdade e regressa ao hotel de táxi. Não é pouca coisa para um primeiro dia em Lisboa. E é neste trajeto que começam a aparecer as referências reiteradas ao labirinto. Atravessou o Bairro Alto, descendo pela Rua do Norte, chegou ao Camões, era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar. O labirinto é também, como se sabe, motivo fundamental de todos os nomes. E ele tem uma simbólica que é conhecida. Complexidade, interioridade, encarceramento, desorientação, busca da saída, procura do centro, autoconhecimento. E o labirinto tem uma relação simbólica tripla com a viagem, com a peregrinação e com a cidade. E é um motivo literário e ensaístico, muito antigo, como se sabe, dans Le Labyrinthe de Alain Robbe-Grillet, 59, Le Labyrinthe du Monde, a trilogia de Marguerite Yourcenar, 74-88, até na ensaística, dois famosos ensaios homónimos, El Laberinto de la Soledad, de Octávio Paz, de 50, e o Labirinto da Saudade, do nosso Eduardo Lourenço, 78. Mas ela é, sobretudo, um motivo borgiano. E aqui sim, não me alargarei muito, porque é matéria já estudada e conhecida, vou apenas pagar o tributo que devo a quem estudou esta questão, sendo certo que desde a chegada, este viajante está confrontado com a questão do labirinto. Logo nas primeiras páginas, estas frontarias, ele vai seguindo num táxi, são a muralha que oculta a cidade. E o táxi segue ao longo delas, sem pressa, como se andasse à procura de uma brecha, de um postigo, de uma porta da traição, a entrada para o labirinto. Pois bem, Ricardo Reis é leitor, como se sabe, de The God of the Labyrinth, atribuído ao ano de 1933, o que permite uma derivação que o Ricardo Reis não podia fazer, como é óbvio, mas que o Saramago pôde fazer para Jorge Luís Borges e para El examen à la obra de Herbert Quain, de 41. O que confirma, como se sabe, a ficção saramaguiana como intertextualidade incessante, o que é uma outra forma de viajar pela memória literária. 3 testemunhos críticos que confirmam isto. Gerson Luís Roani, obviamente as interrogações de Ricardo Reis apontam para a experiência labiríntica que ele próprio passa a experimentar nesse retorno a Lisboa, isto é, trata-se de penetrar nos caminhos labirínticos da história portuguesa e na indagação sobre as perspectivas instauradas pela criatividade pessoana, entre elas a própria criação de Ricardo Reis. Aparecida de Fátima Bueno, podemos atribuir vários significados para a presença de The God of the Labyrinth na trama do José Saramago. É importante salientar que, assim como Ricardo Reis não consegue terminar a sua leitura, também não consegue achar saída para o labirinto em que se encontra nesse ano de 1936. E, por fim, Sarah Grunhagen, no trabalho mais elaborado sobre esta matéria, reforçada pelo livro de Quain, a imagem do labirinto tão borgiana é recorrente no romance, servindo para descrever desde a cidade de Lisboa até anúncios em jornais e o próprio homem labirinto de si mesmo, estabelecendo-se igualmente, nesse caso, um diálogo com versos do Fausto de Pessoa, está citado no estudo da Sara, perdido no labirinto de mim mesmo. Termino
sublinhando e sintetizando algumas coisas que deixei ditas e avançando com outras sugestões. Uma delas que a busca do centro do labirinto pessoano no ano da morte de Ricardo Reis está contida, porventura, no diálogo Reis-Pessoa, que é um diálogo que precisa ser examinado com muita cautela, e no debate entre ortonímia e heteronímia, e que o regresso de Ricardo Reis a Lisboa é também uma viagem literária, por figuras e espaços importantes no romance, e que, em síntese, todo este trajeto e a circulação que ele permite passa e estrutura-se em 4 aspectos constitutivos. A viagem literária como parte da deambulação pela cidade. Segundo, a importância que certos objetos, como as estátuas dos escritores, ocupam nessa deambulação e no diálogo com a memória literária. Terceiro, a emergência de leituras feitas por Ricardo Reis e da citação de poemas dele próprio. Quarto, a presença muito intensa da voz do narrador, que também contribui para trazer ao relato citações literárias que ele, por vezes, chega a modificar. Tudo isto significa que a expressão viagem literária tem aqui um significado simbólico e cultural. Nós viajamos literariamente porque participamos em trajetos em que é muito forte a presença da literatura, num romance cujo protagonista é um poeta. A viagem literária é então regresso, revisão e aquisição de novidade. O que me, inevitavelmente, leva a lembrar, e com isto termino, as palavras finais da viagem a Portugal do José Saramago, e que de alguma forma se aplicam a este Ricardo Reis viajante. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, que era o caso de Ricardo Reis. Ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre o viajante volta já. Muito obrigado. Bom, depois desta magnífica palestra do Carlos Reis, nós vamos encerrar aqui os trabalhos da manhã de hoje, convidando-os a que retornem amanhã, né, na nossa última sessão saramaguiana presencial aqui no gabinete, né? Sem dúvida que hoje nós tivemos uma manhã cheia de pistas, não é? Para usar aqui também um termo ligado à viagem, né? As pistas trazidas pelo Juliano Fuchs e pela Andrea Del Fuego, as pistas inúmeras, né, que Carlos Reis nos trouxe. Portanto, cheios de pistas, né, para pensarmos sobre elas, né, vamos concluir a sessão. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui e até amanhã. Eu agradeço também e já agora aproveito para esclarecer, peço muita desculpa, amanhã não estarei, porque tenho de voltar hoje a Portugal, é o que perco. E, enfim, mas, como dizia o Saramago, sempre com vontade de voltar. Claro, e voltará, Obrigado. certamente.